Olá, André. Nós gostaríamos de saber da sua história como jornalista. Eu sou Otero Greco, meu nome é esse assim mesmo, é curtinho, nome um pouco fora do comum aqui, mas é nome do meu nono, né, do meu avô paterno. Sou paulistano, eu nasci no bairro do Bom Retiro, que eu sempre cito nas minhas colunas, comentários do Estadão. Para quem aqui de São Paulo sabe, é um bairro bem tradicional, tem a Zé Paulino lá para a gente fazer compras. Eu desde garoto eu pus na cabeça que queria ser jornalista. Isso por volta, o estalo ocorreu lá pelos 15, 16 anos e nunca mais eu tive dúvida alguma de que era a profissão que eu queria seguir. Eu, na verdade, comecei a fazer letras antes de frequentar a escola de comunicações, porque achava que iria me preparar melhor, primeiro fazendo um curso, depois seguindo o curso de jornalismo. Mas aí, como havia restrições na época para trabalhar na área, eu abandonei letras, fiz vestibular, entrei em comunicações e fiz o curso, mas assim, bem a longo prazo, né? Coisa que hoje em dia não dá para fazer. Eu, em 73, 72, eu comecei a escrever minhas primeiras reportagens no Jornal do Bom Retiro. Só podia ser lá mesmo, né? No meu bairro. Depois eu fiz alguma coisa que era era o Jornal do Bairro de Pinheiros, também era um jornal muito bacaninha na época. Aí eu entrei no Estadão em 74 como revisor. Eu li anúncios de madrugada de sexta para sábado, era uma vez por semana, eles chamavam de biqueiro, porque tinha muitos, né, classificados no jornal. E depois de 6 meses me convidaram para trabalhar como revisor fixo, contratado pelo jornal. Eu fiquei assim até 77, até outubro de 77 mais ou menos. Foi quando eu tive a minha primeira oportunidade concreta de passar para a redação do próprio Estadão, e foi no esporte. Lá eu fiquei, o pessoal gostou, logo na sequência abri uma vaga, fui contratado e fiquei de 77 até 89 no Estadão, como repórter, como redator, como chefe de reportagem, como repórter especial. Aí em 89 eu saí do jornal, mas não saí do Grupo Estado, fui para a Agência Estado. Tive uma passagem bem rápida pela Folha e pelo Diário de São Paulo, mas continuando com ligação na Agência Estado. Fiquei até 92 na Agência Estado, voltei para o Estadão como editor de esportes. E lá fiquei até 94. Aí eu saí de fato do Estadão, em 94. E de 94 até o fim de 2000 eu trabalhei no Diário Popular, que depois virou Diário de São Paulo. E no final de 2000 o Estadão me chamou de volta e estou lá até hoje, né? No Estadão de novo eu fui repórter, chefe de reportagem, editor por 3 anos e hoje eu sou colunista e blogueiro. Nesse meio tempo também eu tive experiências em outras áreas. Eu fui correspondente de um jornal italiano de esportes, Corriere dello Sport, de 1981 a 94, um pouco depois que morreu o Senna. Tive uma experiência também na Bandeirantes, nas primeiras transmissões de campeonato italiano, isso nos anos 80. Rapidamente também passei quase um ano na Gazeta, em 1985, por aí, e na ESPN, que eu vim para cá em 1994. Coincidiu quando eu comecei no Diário, também aqui na ESPN. Então, são quase 20 anos já de ESPN. Então, ESPN e Estadão são as empresas que eu tenho mais tempo de trabalho. E aqui, né, na ESPN, eu sou da primeira turma mesmo, né, da primeira leva, e acabei participando praticamente de todas as primeiras transmissões da televisão. E hoje, principalmente, eu sou conhecido aqui pelo Sport Center. Jornalismo esportivo para você foi um desejo ou uma oportunidade? Oportunidade. Eu sempre gostei de futebol. Eu era do tipo que marcava os jogos do meu time no caderninho, acompanhava, gostava mesmo, curtia. Mas quando na adolescência para a juventude, teve um período que eu me afastei do futebol. Foi nessa época que eu trabalhava de madrugada como revisor do Estadão. Esqueci de falar isso. Os 3 primeiros anos como revisor eram de madrugada. Então eu me afastei tanto de jogar bola como do noticiário esportivo. Acompanhava assim, mais ou menos. Eu queria trabalhar na época na área de cidades, né?
ou até de área de cultura. Aí, como apareceu oportunidade no esporte, eu topei, fiquei, reanimou aquele gosto que eu tinha pelo futebol, sobretudo, né? Aí fui ficando, e depois você acaba criando um nome ou fontes, é conhecido naquela área, e acabei, né, não saindo mais. Mas foi uma área que também, ao longo da carreira, deu para, assim, me deu muitas oportunidades, né? Hoje em dia nem tanto, né? Não viajo mais, mas teve uma época em que eu viajava razoavelmente no jornal, então deu para conhecer alguns lugares bacanas, embora a trabalho. Como surgiu essa sua forma de se apresentar um programa esportivo de uma forma bastante moral? Como que você faz para mesclar essa seriedade com esse humor? Foi uma coisa natural. É o jeito meu e do amigão. E a gente é amigo já há bastante tempo. Aqui, nós viemos praticamente juntos aqui para a TV. Eu vim no comecinho de 94, ele veio acho que na metade do ano de 94. E a gente já tinha feito alguma coisa junto na Rádio Record, mas foi uma passagem muito curta minha, né? E ele é um cara bem humorado, né? Tem um jeito assim, muito engraçado. Quando ele começa a rir, não para mais e contagia todo mundo. E a gente gravava, nós fizemos muitos jogos aqui na TV, quando a gente não aparecia. Teve uma fase aqui na televisão, no começo, em que a gente não tinha nossa cara, é só a voz. Na transmissão, a gente gravava jogos da Champions League também, e a gente ria muito, só que as pessoas não viam. Então, às vezes, um dos dois sumia do ar, é porque estava rindo. Nós fazíamos jogos, às vezes, gravando aqui na Champions, a gente demorava um jogo de 1h30, né? E demorava mais de 2, porque começava a ter crise de riso. Aí a gente foi apresentar, por acaso, o Sport Center à noite. Eu, porque estava saindo do Diário e indo para o Estadão, só estava com tempo disponível à noite. Então me colocaram nesse programa, que é um horário mais dito, né, para fazer. A gente está há 13 anos já. Aí o amigão também, por uma série de motivos, ele foi fazer por um tempo o Sport Center à noite. Logo perceberam que nosso entrosamento funcionava e foram deixando. Até que a gente teve uma crise de riso, foi numa reportagem que era muito engraçada. No interior, o pessoal, os tipos que falaram eram muito curiosos. Quando voltou para a gente estava rindo. E principalmente porque, que eu estou falando agora aqui, tem alguém atrás da câmera. As câmeras estavam rindo. Então, você ficou olhando para o cara rindo, a gente começou a rir, foi aquela risada toda. Bom, quando acabou, a gente falou assim, ó, dançamos, né? A gente já era, o emprego já foi. Aí nada, os caras saíram, acharam engraçados, o Trajano estava vindo em casa, que era o chefe nosso, ele foi durante tantos anos, ligou, falou, ficou muito bom e tal. Aí, bom, abriu a porteira. Aí, sem querer, como eu sempre fui muito gozador, muito, isso desde a época de moleque, na escola, na faculdade, no jornal, aqui também. E o amigão é aquela cara fofa lá, curioso, quando ele começa a rir, ele não para mais. Então, quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer, e aí a gente foi fazendo dessa forma descontraída aqui, e a gente teve alguma resistência aqui dentro. No começo, tinha gente que achava que a gente estava desvirtuando, mas não. Hoje, aqui dentro e fora, principalmente, né, o público percebe que a gente ri espontaneamente, sem aquelas coisas assim, sabe, forçadas, e porque é o meu jeito, é o jeito dele, mas a gente não brinca com notícia, a gente não brinca com opinião, a gente não fica chutando qualquer informação. É como a gente costuma dizer também, a gente faz uma coisa séria sem ser sisudo, né? Então não precisa, e também faz uma coisa leve sem ser leviano. Eu tomo muito cuidado com baixaria, embora talvez uma outra vez tenha saído, mas eu não gosto não. Eu gosto do bom humor, mas assim, que não agrida. Mas o programa, ele é 99,9% sério. Então, mas cercado por essa descontração que temos eu e o amigão. E o 0,1% que às vezes a gente dá uma zoada. Mas também ser irônico, fazer uma graça, às vezes pode ser uma crítica até mais forte do que ficar meia hora falando um cara feia, né? É um recurso também que a gente tem para passar o nosso recado. O nosso futebol, tecnicamente, ele é bom. A gente fala que é uma porcaria, que é ruim e tal. Não, pode reparar que
Por mais que os jogadores surjam e vão embora, a gente sempre consegue renovar. Tem talento, tem qualidade. O que talvez fosse preciso era a permanência por mais tempo desses talentos, como eu, por exemplo, torcia para o Santos segurar o Neymar pelo menos por mais uns 2 anos. Eu acredito que ele tem 21 só, mas nem o Pelé que foi embora quando tinha 30. Se ele fosse embora com 23, com 24, eu já estaria até achando que ele teria ficado muito tempo aqui. Então, se a gente conseguir segurar um pouco mais os talentos aqui, os clubes vão se fortalecer. Se também fizerem isso que o bom senso está pedindo, também vai ter um fortalecimento. Que os jogadores vão receber, vão estar animados para jogar, alguns podem demorar um pouco mais para ir embora. Agora, a gente precisa de estímulos aqui. Seria muito interessante, eu sonho com um dia que a gente possa, ao invés de vender, trazer jogadores de fora. Mas nesse aspecto a gente ainda está distante, né? No aspecto de administração, de transparência das contas dos clubes. Não que os europeus sejam assim grande coisa, não. Tem muita suspeita de lavagem de dinheiro mundo afora. Mas em termos de organização e de espetáculo, de venda do produto futebol, os caras estão bem na nossa frente. Tecnicamente a gente tem um material, né, a matéria-prima, mas a gente abre mão dela muito rapidamente. Fala um pouco sobre a sua opinião sobre o Bom Senso Futebol Clube. Acho bom e tomara que vá para frente, que ele cresça. Olha, eu estou muito tempo já nesse meio, raras vezes eu vi jogadores terem uma tomada de posição em relação à profissão deles, terem a consciência de que eles podem influenciar no futebol. Não sei até que ponto eles têm isso muito claro na cabeça, ou até onde vão resistir pressões, mas eu espero que consigam resistir. Por quê? O jogador faz o espetáculo. Os clubes não existem sem jogadores. Alguém pode falar, mas também não existe jogador sem clube. É diferente. O Santos, por exemplo, andava meio ali, meio embaixo, apareceu o Neymar, apareceu também o Ganso. O Santos voltou a florescer, a chamar atenção, ganhar títulos e ganhou dinheiro com a saída do Neymar. Então, os jogadores fazem os clubes. Eles passam, é verdade, né? Mas muitos clubes também passam, se não tem jogadores de qualidade. Então, o jogador tem de perceber que ele não pode ser, eu diria até uma vez eu usei, acho que essa expressão, um escravo bem pago. Fala assim, paga uma grana alta para o Neymar, sei lá, mas também ele vai ser escravo da gente, vai fazer tudo que a gente quer. Não é assim. Tem de ter uma relação de trabalho correta e equilibrada. Também o jogador não pode deitar e rolar, ser profissionalmente desleixado. Ele tem de ter a sua responsabilidade. Então, basicamente, o que o bom senso pede é uma coisa simples. Eles querem, por exemplo, atividade para os clubes o ano inteiro, todos os clubes. Então, não são só São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, que tem um calendário legal. A maioria não tem. Então, eles estão pedindo isso, que um calendário que seja bom para os clubes menores, principalmente, mas que se encontre uma fórmula inteligente para isso. Eles querem também que os jogadores tenham mercado, que esse mercado seja razoável nos salários e que pague. Não adianta nada prometer um salário de 100 mil para um jogador, 200 mil e não pagar. Então eles querem isso também, estão pedindo que os clubes saibam administrar as suas contas. Então, quer dizer, não é nada assim fora do comum. E eu torço para que eles se deem bem e é legal isso. É um avanço para a nossa sociedade. Um jogador de futebol que é sempre alienado, ou tem essa imagem, né? Passa agora também a perceber que tem direito de se manifestar, mesmo que alguma outra coisa seja mais exagerada, mas com o tempo vai haver um avanço, vai ter um equilíbrio. E toda coisa nova assusta, né? Quando surgiu um movimento no ABC, um movimento sindicalista, em 78, 79, né, 80 com o Lula, nossa, era um medo, né? Depois, quando o Lula também começou a concorrer à presidência, se temia que o Brasil fosse virar uma Rússia, uma China comunista e tal. E não aconteceu nada, quer dizer, o Lula foi presidente, passou, o Brasil está aí caminhando, e hoje em dia até o PT já não é o que era antes. Então, esse bom senso assusta quem manda no futebol, mas eu acho que é um benefício. Qual a sua expectativa para a Copa do Mundo o ano que vem aqui no Brasil?
Eu acho que, olha, eu esperava que a gente aproveitasse a oportunidade para discutir o nosso futebol de uma maneira séria, de uma maneira ampla, consistente, né? A gente não está fazendo isso, não. Você vê que só se discutem as obras dos estádios. É dinheiro público, é dinheiro privado, é superfaturamento e tal, mas de verdade nas cidades escolhidas não foi feito um trabalho longo para que sejam permanentes os benefícios da Copa. A gente perdeu essa chance. Já foi, já era. Legado, né? Não adianta falar nada. E outra coisa seria também discutir a própria relação dos clubes com os torcedores, encará-los como fregueses fiéis, né? Clientes que se vai ter para a vida toda. Disseminar também o futebol nosso de base. A gente já começa até pela base a estar desvirtuado na forma de relacionamento entre jogadores e clubes e torcedores. A Copa vai deixar bons estádios, isso é verdade, não tem dúvida também, né? Só que poderiam ser estádios mais baratos e alguns deles eu ainda continuo achando com muita gente que vão ser subutilizados depois da Copa, sem nenhum tipo de preconceito, de prevenção, mas Cuiabá, Natal, Manaus, sabe? Até Recife tem aquela dúvida, porque os times têm estádio, né? Então é uma pena. Eu, por exemplo, em vez de Manaus, eu acho que Belém teria sido mais adequado ter um estádio. O futebol lá é mais forte, o pessoal vai mesmo, né? Então a gente vai ter estádios, ok, mas e daí? E qual é a mentalidade do torcedor que vai lá? Não adianta também querer botar grana, preço alto, não é por aí. E em volta, quer dizer, qual é o estímulo que o sujeito vai ter pessoal, o estádio é bacana, mas para ele ir, para ele voltar, ele vai ser explorado por flanelinha, pelo serviço de transporte que são deficitários, pelas torcidas organizadas que arrumam briga antes e depois do jogo. Então essa é uma mudança significativa que acho que a gente não conseguiu com a Copa. Antero, o que você acha sobre a elitização do futebol e o alto preço dos ingressos? Eu acho que não é questão de elitizar, acho que os preços podem ter um aumento ou ter áreas reservadas especiais, que também para mim não deveriam ser tão grandes assim como a gente vê em muitos estádios, que é aquela área central, com um preço melhor, um preço maior, né, até com um serviço diferenciado. Tá, tudo bem, mas basicamente é preciso levar em consideração qual é o nosso poder aquisitivo. A gente está achando que o Brasil já virou primeiro mundo, e não só no estádio, um monte de outras coisas, e a gente não virou primeiro mundo. Agora, qual é a contrapartida que o cara vai ter por gastar mais para ir no estádio? Há em curso uma elitização, sim, por mais que queiram. Agora, quer acabar com confusão no estádio, combater os focos de violência, só que esses não combatem. Eles não combatem, sabe? Que são aquelas pessoas que eram organizadas, que vão para brigar, ou que tem rixa fora do estádio. Porque o torcedor mesmo, torcedor, como o cara vai lá agora, no máximo pode xingar, pode se desentender com um ou outro adversário, mas fica nisso, né? O grande problema nosso são esses grandes grupos que têm uma história de brigas entre si.